A vitória virá, porque o futuro, ele começa agora, embaixo dos nossos pés. A derrota está bem ali, aonde você parar. O futuro virá, parceiro, e o que você faz é que vai definir se virá com a rosa ou com espada. Malgrado de longe, ainda assim acompanhando e interagindo muitas vezes em tempo real com assuntos que afetam de alguma forma a nossa cidade. Na verdade, esse não era o tema do meu próximo vídeo, mas, diante das circunstâncias, pois nós da Revolução Cultural Panelense compomos, assim como John Lennon, de acordo com as circunstâncias em que estamos, seja ela ácido ou água. No dia 18 de maio, achamos por bem sair às ruas de Panelas para lançar nosso manifesto. Poesia foi lançada no ar. Atitude organizada, energia e coragem em função de um processo de mudança. Para que no futuro, quando lembrem de nossa época como anos da covardia e demagogia sem limites, saibam que havia uns poucos corajosos. Exagero nosso, alguns dirão que sim. Coisa de doido, eu tenho certeza que dirão isso. Porque haverá sempre um pedante imbecil acreditando ser dono da verdade absoluta sobre o que é ser são e o que é ser louco. Então, guiado por seu profundo conhecimento psicanalítico, começam a dar diagnósticos do que lhe é estranho. Porque há um grupo de pessoas que não gostam de pensar, então não se preocupam em analisar e entender a opinião do outro. Contentam-se em odiá-las. Por isso, essas pessoas que fizeram a manifestação serão chamadas de loucas. Porque, historicamente, os loucos fazem toda a diferença. Geralmente, eles são os que resolvem. E os poucos loucos que apareceram no mundo carregaram a humanidade nas costas. Isso é fato. A verdade é que o que lhe incomoda diz muito sobre você. E o que você defende diz muito sobre o seu caráter. Se quiserem entender o que é a revolução, contem conosco. Se quiserem mudar a nossa cidade para melhor e, consequentemente, a sua vida, junte-se a nós. Mas se você se precipita em julgar antes de conhecer, não trate conosco, pois sua opinião é uma variável irrelevante. Pois a opinião de uma pessoa que não se preocupa com nada, além de interesses próprios, e querem o eu em detrimento do nós, é uma opinião com a qual ou sem a qual nós ficamos tal qual. Mas hoje vamos conversar sobre um grupo de senhores que deveriam defender os interesses do povo. Mas não é bem isso que eles vêm fazendo. Eu tenho um grande respeito por alguns vereadores que ali estão, mas depois da última, vamos por partes. O pessoal da Revolução Cultural Panelense estava lá, e eu também, de certa forma. No dia seguinte li os relatórios que me foram enviados pelas pessoas da Revolução. Também ouvi a gravação que me foi cedida de forma muito prestativa pelo professor José Arnóbio. Lutei para ouvir até o final aquelas fétidas oratórias de alguns vereadores. Sim, foi aí que senti, da parte de alguns vereadores, a aplicação daquela velha máxima, que diz que é melhor você ficar calado e deixar que todos pensem que você é um idiota. Mas aí 2 vereadores decidiram abrir a boca e acabar com a dúvida. Não acreditando na tamanha estupidez dos representantes do povo, nos dias que se passaram, fui procurar mais informações no site do Panelas Pernambuco e no blog do jornal A Voz dos Cabanos. E lá estava a matéria. Vereadores de Panelas adiam a votação das contas do prefeito. Eu sou um grande fã, tanto do Panelas Pernambuco quanto do jornal A Voz dos Cabanos, e sei que é função nossa deixar essa população com espírito crítico mais aguçado. E muitas vezes, para chamar a atenção dos que fingem não ver, temos que chocar, provocar, puxar para o debate mesmo. Por isso, aí vai minhas sugestões para que na próxima edição impressa da Voz dos Cabanos, a matéria de capa sobre o acontecimento da votação na Câmara. Virtude à venda, prostituição na Câmara. Afinal de contas, de que lado eles estão? Ou que burro, dá 0 para eles. Não, melhor. Uma que se encaixa bem melhor no tema. Homens ou ratos? É brincadeira, pessoal. Continue fazendo o excelente trabalho que vocês vêm fazendo, divulgando as barbáries desses senhores que são indignos de serem chamados de representantes do povo. Pediram-me para comentar sobre a reunião da Câmara, e já que a Constituição permite a coexistência da pluralidade de opiniões, aqui vai a minha. Eu não sei se vocês se lembram, mas alguns autores eles dizem que a palavra vereador é uma contração da palavra verificador. Mas em Panelas ela deve ter outra definição. Como, por exemplo,
com um conjunto de pessoas eleitas pelo povo que separadas nada podem fazer. Então elas se juntam para decidir que nada pode ser feito. Sabemos que muitos, em sua cegueira ideológica, estão acostumados a desfechos políticos, em que uns vendem elogios para outros, a fim de convencer e fazer com que o povo acredite que esses são de uma ética estoica inquestionável. Por isso, decidimos tirá-los de sua zona de conforto. Então, vamos fazer um resumo da eterna repetição, do eterno adiamento da votação das contas do atual prefeito relativas ao exercício de 2004. Ou seja, 10 anos para discutir o óbvio. Primeiro, Décio pediu para a presidenta da Câmara, ou melhor, desculpa, a presidência da Câmara, para apresentar as caixas e colocar as caixas do processo à vista de todos. Mais por obrigação do que por vontade, o fizeram. Depois, Edson Rufino pergunta se o prefeito apresentou defesa. Então, a defesa do prefeito responde que não é necessário apresentar defesa. Depois, Mica centra fogo nos advogados de defesa do prefeito, ou melhor, nos vereadores que ali estavam. Eles estavam muito bem apoiados pelo relatório da auditoria e por isso não foi questionado. Joaci diz que não está deixando de votar na prestação de contas, depois explica o porquê está deixando de votar na prestação de contas e por que ela será adiada. Depois, o presidente da Câmara, Wellington, diz que é a primeira vez que uma comissão se reúne para analisar detalhadamente todo o processo. Não para procurar brechas, claro. Mas eu fiquei pensando que se é a primeira vez que eles se reúnem para analisar detalhadamente todo o processo, eles devem ter assinado os outros anteriores sem ler, né? Bem, ele finaliza dizendo que não quer cometer injustiça com o atual prefeito e passar assim o atestado de irresponsabilidade. Dessa forma, ele cometeu injustiça com o povo e isso foi muito responsável da parte dele. Foi nesse momento que comecei a perguntar se o trabalho deles valia a xícara de café que foi servida. Enquanto eu calculava o salário do vereador e o preço do café, eu comecei a imaginar qual seria o nível de analfabetismo funcional você não entender o que significa aplicação insuficiente na manutenção e desenvolvimento do ensino no município de Panelas em 2004. Afinal, senhor Joaci, se o Tribunal de Contas conseguir explicar para o senhor o que é verba municipal, estadual ou federal, vai mudar o fato de que o senhor Sérgio Miranda contrariou o artigo 212 da Constituição Federal, não é? Também vai mudar o fato dele ter aplicado recursos insuficientes do Fundef na remuneração dos profissionais do magistério em efetivo exercício no ensino fundamental, desrespeitando assim o artigo 7 da Lei Federal nº 9.424 de 1996. Também vai mudar o fato dele ter afrontado o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, burlado a modalidade de licitação e concorrência, afrontando assim os princípios da administração pública, ou causado lesão ao erário, inobservado a Lei Federal nº 101 de 2000, artigo 42, feridos artigos 2 e 23 da Lei Federal nº 8.666 de 1993, afrontado o artigo 37 da Lei Federal e a Lei Federal nº 4.320, artigos 62 e 63. Descumprido o artigo 1 do inciso 3 do artigo 6 do inciso 8 da Lei nº 9.717 de 1998, como também terá afrontado o artigo 41 da Lei Municipal 836 de 2000. Essas são só algumas das irregularidades que constam no relatório da auditoria. E por falar em relatório, eu estou com a relação dos nomes dos responsáveis que tiveram suas contas relativas aos exercícios de cargos ou funções públicas rejeitadas por decisão irrecorrível nos 8 anos anteriores ao pleito de 7/10 de 2012. Sérgio Barreto de Miranda, na página 81. Prefeitura de Panelas. Já vi que não para por aí. Eu estou com o relatório da auditoria em mãos. A minha vontade era de analisar todos aqueles 41 volumes e desenhar para os senhores vereadores. Mas hoje eu não estou com muita paciência e eu não vou me alongar muito. Então eu vou explicar e vou ler a parte em que os vereadores e a sua inteligência e competência superior a todos os técnicos do Tribunal de Contas discordam.
Recomendo à Câmara Municipal de Panelas a rejeição das contas do prefeito Sr. Sérgio Barreto de Miranda, relativas ao exercício financeiro de 2004. Caso os vereadores não entendessem, o pessoal da auditoria ainda completou embaixo. Julgo irregulares as contas do ordenador de despesa, o excelentíssimo Sr. Sérgio Barreto de Miranda, determinando que se restitua ao erário municipal o montante de R$ 497.787,46. E eu nem vou falar da multa de R$ 7.000 que foi aplicada ao Sr. Sérgio por as graves irregularidades. Senhores vereadores, sabemos que vocês não são tão obtusos quanto parece. Sabemos que isso tudo é uma manobra política para dar tempo ao prefeito planejar sua próxima manobra. Sabemos que, em meio à sua retórica vazia e demagógica, existe o medo de que o povo tome conhecimento dos seus profundos complôs para ganhar mais e serem reeleitos apesar disso. Sabemos que o Festival Nacional de Jíricos foi aí cancelado sem que vocês movessem um dedo para que ele acontecesse. Sabemos que vocês não fazem jus ao que ganham. Se vocês pensam em fazer como fazem toda campanha eleitoral, inventar apelidos, xingamentos para ofender ou provocar alguma reação da nossa parte, vamos trabalhar muito para que a única reação nossa seja a pena de vocês. Pois nós sabemos que o que vocês fazem de 4 em 4 anos não é democracia, e sim a subversão da democracia por meios democráticos. Então, senhores vereadores, eu sugiro que vocês comecem a trabalhar de forma séria. Então que fique bem claro que a Revolução Cultural Panelense será um órgão fiscalizador. O que queremos é uma sociedade e uma política sem a violência dos radicais e sem a lentidão indeslocável dos conservadores. O que não queremos são vereadores e prefeitos disfarçados de defensores do povo. Pense em nós, senhores, como um controle de qualidade. Não estamos defendendo nenhum dos lados, pensem bem. Eu não quero alguém de caráter duvidoso na minha casa. Logo, não quero alguém de caráter duvidoso representando a minha cidade. Não quero alguém que parece agir apenas em causa própria como Sérgio Miranda. Não quero alguém que parece simplesmente não agir como Lourinho. Por isso, eu quero dizer a você que está cansado dessa política perversa, você que está cansado de ver o mundo mudar e Panelas continuar na mesma, você que está cansado da injustiça e que está cansado de ver as pessoas mais carentes do município sofrerem, você que está cansado da mentira, da maquiagem, da máscara que o governo municipal obriga você a usar, você que está cansado da falta de oportunidade, você que está cansado de ver a mentira bater na sua porta de 4 em 4 anos, junte-se a nós da Revolução Cultural Panelense e diga não à corrupção, ao pensamento retrógrado, à inércia, à falta de compromisso e ao medo da mudança. E se vocês, senhores, acham que eu sou irritante nesses vídeos que faço, vocês vão adorar me conhecer pessoalmente.